tá criando uma coisa pra mim que somente 2 times no Brasil foram capazes de mostrar. Os 2 times, no caso, são o Palmeiras e o Flamengo. O Botafogo tá criando casca. Difícil de se bater, tem um bom mental, consegue administrar jogo e, principalmente, dentro da sua casa. O Nilton Santos virou uma fortaleza da sua torcida, dos seus jogadores, com o seu gramado. A atmosfera de jogar no Nilton Santos é muito diferente, principalmente em noites de Copa. Eu posso dizer que o Botafogo começou a perceber, e os botafoguenses também, como é a forma de se lidar numa Copa. Isso acontece, obviamente, porque o time vai disputando cada vez mais vezes algumas competições importantes, ou chega numa final de Libertadores, precisou de muito mental. Então, a mentalidade dos jogadores, do clube, dos seus diretores e principalmente da sua torcida é muito diferente. O Botafogo demonstrou isso ontem. Eu consigo perceber que pouquíssimos ou nenhum time quer pegar o Botafogo na próxima fase. Principalmente porque esse time se classificou em segundo e vai estar no pote 2. Todos os clubes que estão no pote 1 devem estar fazendo nesse momento rezas e orações para não precisar pegar o Botafogo dentro do tapetinho, no Nilton Santos, no seu estádio que está se tornando um verdadeiro caldeirão, com seus mosaicos maravilhosos, com a sua torcida te apoiando, os jogadores sabendo jogar muito bem, em alta velocidade, um treinador que começou a entender o time e que provavelmente vai ter muitos reforços no meio de ano, até porque é o modus operandi do Botafogo. O Botafogo vem contratando muitos jogadores na janela de meio do ano, desde quando virou SAF. As janelas mais fortes do Botafogo sempre são essas de junho, julho, que aí vem as grandes estrelas, como vieram ano passado, Luiz Henrique e Almada. Bom, dificilmente alguém vai querer enfrentar o Botafogo na próxima fase. Eu, por exemplo, se torcesse para outro time, não gostaria. E a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem, sobre a maestria de Igor Jesus e a entrega de todos os jogadores do Botafogo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tainá, sou botafoguense, obviamente, mas eu não falo só de Botafogo por aqui, falo de futebol, gosto muito de futebol, então você vai encontrar aqui diversos assuntos desse canal. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva para me ajudar e me ajudar a crescer. E também deixa aqui nos comentários o que você acha do vídeo, ou o que a sua opinião, se você concorda com a minha, se não, tá bom? Deixa tudo aqui embaixo e bora falar de Botafogo. Bom, ainda tô um pouco anestesiada, um pouco em êxtase. Ontem foi difícil para me acalmar e conseguir dormir, porque foi um jogo do Botafogo de aula. A gente consegue entender que o Botafogo, ele se encontrou, ou pelo menos ele tá se encontrando. O Botafogo tava faltando uma liga com seu treinador, com a sua torcida, com seu estádio, entre os jogadores ali, mas parece que se formou. E assim, desde o Fluminense que eu venho falando sobre isso. Da partida do Fluminense pra cá, são 9 jogos do Botafogo. O Botafogo, desses 9 jogos, ele ganhou 7, empatou 1 e perdeu 2. Uma dessas derrotas foi contra o Capital, realmente um time muito inferior, mas ele estava quase praticamente 100% dos seus jogadores não eram titulares naquele momento. Eram todo o grupo de reserva. Até porque foi encaminhado aí na Copa do Brasil, passou de fase. Então, a gente está falando de um time que está na próxima fase da Libertadores, na próxima fase da Copa do Brasil e está se reerguendo cada vez mais o Brasileirão. Acabou de vir de um empate contra o Flamengo. Olha, o Botafogo e o Renato Paiva, que é o primeiro que eu quero começar falando aqui, eu acho que ele encontrou e está se encontrando. Eu fui uma crítica do Renato Paiva. Confesso para vocês que eu ainda não consigo acreditar 100%. Mas ele já me mostrou um caminho, e ele tá mostrando um caminho, mostrando pra gente que pode dar certo, que provavelmente vai dar certo o trabalho dele. E também, se não der, é futebol. Mas a gente queria ver essa entrega enquanto torcedor, a gente queria ver o time funcionando, queria ver o time se encontrando. E eu acredito que começou isso a acontecer. Só você ver os últimos 9 jogos, a gente tá falando de 7 vitórias, né? Então, assim, o Botafogo hoje, ele joga muito bem. Ele consegue administrar seus jogos dentro de casa. Eu acho que o maior problema hoje do Botafogo é fora do Nilton Santos. E isso precisa ser corrigido.
Não tô falando aqui que eu concordo 100% com tudo que o Renato Paiva faz. Não, ainda tenho os meus problemas com ele. E é exatamente esses problemas que me fazem não acreditar nele 100% ainda. Mas ontem ele mostrou uma inteligência. E que é admirável. Porque a gente admirou do mesmo jeito, no dia 30 de novembro, esse tipo de trabalho, esse tipo de mental do Arthur Jorge. Ontem, quando o Jair foi expulso, ele recua o Gregore pra zaga. E o Gregore, que também é um ótimo jogador e que jogou muita bola ontem, demonstra o tipo de jogador que o Botafoguense quer ver. Um jogador raçudo, um jogador que se entrega e um jogador competitivo. O Gregore é tudo isso. O Renato Paiva recua, não faz nenhuma alteração. E aí vem uma coisa que me pegou um pouco e que depois eu fui analisar, principalmente o jogo, tentando ali entender o porquê. Eu senti que o Cuiabano foi abaixo tecnicamente. Mas depois eu fui entender que, na verdade, ele estava fazendo um papel que o Renato Paiva muito provavelmente pediu a ele, que era voltar e ajudar aquele lado esquerdo para cobrir junto com o Alex Telles. Bom, isso demonstra que o treinador está entendendo quais são os momentos do time. Ele está entendendo o que seus jogadores vão poder te entregar, principalmente na sua casa, com a sua torcida. Depois de um jogador ter sido expulso, assim, acredito que o Renato Paiva ontem foi, sim, muito bem. E principalmente nas substituições. Ele não tira o Igor Jesus, que estava conseguindo prender muito bem a bola e que inclusive conseguiu 3 escanteios nos últimos minutos, nos 2 minutos finais da partida. E que gastou seu tempo lá. Isso fez muita diferença pro Botafogo. E, assim, o Renato Paiva, ele tem os seus problemas, né? Mas trouxe e conseguiu recuperar o futebol do Alan, que ano passado não tinha conseguido mostrar pro Botafoguense o porquê que a gente tinha contratado ele. Mas esse ano, depois de jogar 90 minutos em uma última partida, e agora, ontem, entrar muito bem, uma marcação alta, forte, muito se impondo muito, a gente consegue perceber que isso também tem dedo do técnico. O Arthur é um deles. O Arthur fala sobre isso. O Arthur conta que o Renato... Desculpa. Que o Renato chamou ele para conversar. Olha, você não é o Luiz Henrique. E realmente não é. E consegue recuperar um jogador como o Arthur e mostrar para ele que, olha, a gente confia em você. E é por isso que ele tá rendendo tanto. Então, o Renato Paiva, para mim, ainda é um pontinho de incógnita. Mas ele foi muito bem no jogo de ontem e ajudou muito na classificação do Botafogo. Vamos falar agora da torcida, porque eu quero falar de acordo com as coisas que foram acontecendo. Então, o Renato Paiva, porque ele não substituiu naquele momento, mas conseguiu recuar, organizar o time para que o time jogasse bola. E eu quero falar da torcida. Cara, a gente consegue perceber que o mental do Botafogo tá mudando a partir de sua torcida. Se fosse em outros tempos, eu acredito que a torcida teria vaiado, xingado ou desistido e colocado a mão na cabeça e falado, cara, acabou. Mas aí, quando o Botafoguense vê aquele cartão vermelho sendo mostrado pro Jair, o Jair saindo de cabeça baixa, inclusive tem uma cena muito legal do Juan Cruz, que ele levanta a cabeça do Jair para que o Jair não saia cabisbaixo. E logo em seguida, a torcida já estava inflamada, inflama mais ainda e canta e encanta o seu jogador, né? Colocando um fôlego a mais ali nos jogadores que estavam em campo. Isso faz muita diferença. Faz diferença pro jogador, e faz diferença pro treinador, e faz diferença pro outro time. Porque eles devem estar pensando assim, nossa, esses caras não vão desistir nunca. Principalmente porque foi incapaz de não... Eu apostaria 200 mil reais pra te falar assim, cara, eu duvido que não passou na cabeça de botafoguenses e até de não botafoguenses aquele 30 de novembro, quando o Gregor é expulso com segundos e o Botafogo consegue ser campeão da Libertadores. Isso fez o mental do botafoguense mudar. O botafoguense acreditou, o botafoguense apoiou, o botafoguense foi realmente o 12º jogador e logo em seguida foi o 11º jogador. Então, assim, é isso que já demonstra o forte mental, a força mental, né, do time do Botafogo, porque a gente consegue perceber isso pela sua torcida. Uma torcida que vem fazendo uma festa incrível e que, além de fazer uma festa incrível, consegue sim apoiar o seu time mesmo na adversidade. E olha, tenho certeza que cada vibração, cada grito, cada coro cantado
foi incrível e animou os jogadores ali, a comissão técnica, e com certeza amedrontou um pouco que seja os seus adversários, porque também deve ter passado na cabeça deles assim, cara, esse time não vai se entregar nunca realmente. Agora falando de Igor Jesus. Bom, o Igor, ele vem sendo criticado, subestimado, muitas vezes aí por conta do início do ano, que nem foi culpa dele, foi uma culpa assim que eu acredito que foi muito culpa do Botafogo. Ele teve um início de ano muito abaixo realmente, mas cara, é o Igor Jesus, sabe? Ele pode não ser o maior goleador de todos os tempos. Eu acredito nisso. Eu também acho que ele não é o maior goleador de todos os tempos. Mas eu acredito muito que o Igor Jesus seja aquele cara que vai te ajudar, o atacante que vai prender a bola, ele vai conseguir os 3 escanteios, faltando 2 minutos para o jogo acabar e você com a frente no placar. Ele vai ser o cara que vai achar uma bola do nada, vai prender os marcadores. Isso faz diferença. A gente também precisa de um atacante assim. E ontem parecia que o cara tava assim, mais do que inspirado. É um senhor jogador. E eu espero que o Igor consiga pelo menos ficar até o final do ano. Acredito eu que talvez possa ser que não aconteça isso. Mas se fosse só por minha escolha, ele ficaria até o final do ano. Mas o Botafogo não foi só o Igor. Muito pelo contrário, teve o Alexander Barbosa que voltou e fez assim uma partida segura. Tem vez que é louco, que é maluco, tem vez que é louco, que é maluco, mas fez uma partida super segura, super tranquila. Ele foi ali tranquilo, junto com o Gregory, se entenderam e assim, fez acontecer. O Vitinho, um cara que é super criticado, e eu também faço minhas críticas ao Vitinho muitas das vezes, mas a gente subestima quando a gente faz esse tipo de crítica, porque o Vitinho, ele foi muito bem defensivamente em vários jogos, e ontem não foi diferente. Mas não só o Vitinho, como o Savarino, o Marlon Freitas. O Savarino principalmente está voltando de uma lesão e conseguiu achar aquele passe sensacional na cabeça do Igor Jesus, assim, um cruzamento perfeito, foi tipo, faça meu amigo. O Marlon, que ontem eu acho que também jogou um pouco abaixo, assim como o Cuiabano, mas que ainda se entregou, raça, reuniu o time. Eu tenho certeza que ele foi anímico ali, naquela rodinha no meio de campo. E assim, galera, a gente já fez uma vez, vamos fazer de novo. Tenho certeza que isso aconteceu no meio daquela roda. Tenho certeza que ele foi anímico, que ele foi seguro. Enfim, assim, Arthur que tá se encontrando um pecado aquele gol, né, não ter sido validado. Obviamente que não seria mesmo, mas assim, cara, o Botafogo voltou a encantar o seu torcedor. A gente tá feliz, eu tava com saudade de ver o Botafogo isso. O Botafogo poder amedrontar os seus adversários. E é isso que tá acontecendo. Como eu iniciei o vídeo aqui, eu tenho certeza que ninguém do Portinho quer pegar o Botafogo. Certeza. Mais que absoluta. Ninguém quer enfrentar o Botafogo no tapetinho com a sua torcida que faz lindíssimos mosaicos e um time que não desiste nunca. E se em algum momento a gente ainda recordar ou alguém quiser recordar o Botafogo de 2023 como o pior mental, um mental acabado, um mental destruído, olha, esse Botafogo ficou para trás há muito tempo. Porque em 2024 já não foi assim. Tanto que levou o título do Brasileiro e da Libertadores. Como esse ano, que já mostra que não vai ser assim. Um mental muito forte, não só dos seus jogadores, mas também como dos seus torcedores. Eu tô ansiosa para ver a janela de meio do ano do Botafogo, que é a sua maior e melhor janela em toda a sua temporada, em todas as temporadas desde a era SAF. Acredito eu que de repente não tenha um investimento como o Luiz Henrique Almada, mas eu tenho certeza que o Botafogo vai trazer bons jogadores. Olha, e se trouxer os bons jogadores e complementar o seu elenco, dificilmente esse time vai ser batido, principalmente no tapetinho. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários, fala a sua opinião, se você concorda com a minha, se você não concorda. Ainda não tô na fila de desculpas do Paiva, mas tô sempre na de enaltecer o Igor Jesus. É isso. Até a próxima. E deixa seu like. Se inscreva no canal também.